Fala galera, hoje é dia de O Nascimento de Ultron. É uma história da Marvel, escrita por Roy Thomas e desenhada por John Buscema no ano de 1968. Como o próprio nome já diz, a história vai contar o surgimento de um dos maiores vilões dos Vingadores, o robô Ultron. Mas não só isso, junto com o vilão vem também um herói. Com uma criação conturbada e cheio de problemas, mas sendo extremamente poderoso, aqui também é o nascimento do Visão. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, onde eu falo muito mais sobre os bastidores do canal, sobre mais quadrinhos e sobre outros vídeos que vem por aí. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa com os atuais integrantes dos Vingadores na mansão cedida por Tony Stark. A equipe atual é composta por Hank Pym como Gigante, a Vespa, o Gavião Arqueiro e o Pantera Negra. Capitão América, Thor e Homem de Ferro são integrantes honorários, podendo ir e voltar a qualquer momento. Mas existe na mansão uma outra pessoa que sempre os ajuda, o mordomo Jarvis. Ele é mordomo de Tony Stark, mas trabalha exclusivamente ali na mansão dos Vingadores. O problema é que ele vem agindo muito estranho ultimamente. Jarvis tem um dia de folga e vai misteriosamente ao encontro de alguém num esconderijo abandonado. Acontece que ele tinha ido ao encontro de um grupo de vilões, os Novos Mestres do Terror, integrados por Garra Sônica, Tufão, Derretedor, Homem Radioativo e Cavaleiro Negro. Todos estão reunidos ali e liderados pelo misterioso Manto Rubro. Acontece que Jarvis traiu os Vingadores. Ele tá ali para entregar as plantas da mansão e os códigos de segurança em troca de uma grande quantia em dinheiro. Mas quando Jarvis os entrega, o Manto Rubro diz que não vai lhe pagar nada e em vez disso usa uma arma de gás e o neutraliza. Com isso, os Mestres do Terror se preparam para atacar os Vingadores e o Cavaleiro Negro parte na frente. Só que esse Cavaleiro Negro não era um vilão, ele era sobrinho do antigo detentor desse manto. Esse cavaleiro era do bem e estava infiltrado ali porque o convite que recebeu em nome do tio era muito bizarro e ele queria ir para investigar melhor. Agora, sabendo da traição de Jarvis, o Cavaleiro Negro parte até a mansão para avisar os heróis do que está acontecendo. Mas ao se aproximar, ele é atacado pelo Gavião Arqueiro, já que ninguém sabe que esse não é na verdade um vilão. Para entender um pouco melhor sobre toda essa história de tio e sobrinho do Cavaleiro Negro, dá uma olhada no vídeo de origem sobre ele que eu já fiz e vou deixar o link aqui na descrição. Os próprios vilões perceberam as atitudes estranhas do Cavaleiro e o atacaram, aproveitando a proximidade para invadir a mansão dos heróis. E ali dentro, pelo ataque surpresa, todos os Vingadores acabam sendo nocauteados. Com o sucesso da missão, os Mestres do Terror, seguindo as ordens do seu líder, entram em contato com o Manto Rubro para receber os próximos passos. E é nesse momento que ele tira o seu capuz, revelando que existiam dois mantos rubros. Um falso era o robô que estava dando as ordens, e o verdadeiro era o próprio Jarvis. Os Vingadores são mantidos em cativeiro, e os Mestres do Terror obedecem todas as ordens do seu líder porque ele tinha sido o único que chegou próximo de derrotar os heróis desse jeito. O plano dele era colocar os Vingadores dentro de uma gigantesca bomba que seria lançada em Manhattan, onde mataria tanto os heróis quanto os inocentes que viviam ali. Ele tinha planos mirabolantes, e mesmo sabendo que aquele era o Jarvis, era muito bizarro perceber como ele era extremamente frio e calculista. Só que isso tinha um motivo. Jarvis estava sendo manipulado. Ele foi controlado pelo verdadeiro vilão ali, o tal robô. Ele era o responsável por tudo. Aquele não era só um robô. Era uma inteligência artificial senciente extremamente avançada, nomeada de Ultron 5.
Ultron não precisava mais do Jarvis, então o espanca e manda que seus capangas o matem. Isso faz com que ele tente fugir, mas é pego pelo derretedor que acaba destruindo uma parte do esconderijo, soterrando o mordomo. Pensando que tinha morrido, ele foi deixado ali, mas Jarvis continuava vivo e conseguiu escapar indo em direção à mansão dos Vingadores, onde ele precisava encontrar uma forma de ajudá-los. Rastejando, quase morrendo, no meio do caminho ele é encontrado pelo Cavaleiro Negro. O Cavaleiro salva o mordomo e descobre através dele a localização dos heróis, então ele próprio parte para ajudá-los. Os Vingadores ainda achavam que o Cavaleiro era um vilão, mas agradecem a sua ajuda, e agora juntos eles conseguem contra-atacar os Mestres do Terror e se libertar, arruinando os planos da equipe e principalmente o plano de Ultron. Com o conflito finalizado, na mansão, Jarvis pede desculpas e diz que sabe que deve ser preso pela sua traição. Acontece que ele realmente deu as plantas e os códigos aos vilões, porque ele precisava muito do dinheiro. A sua mãe estava com uma doença grave. E ele tinha certeza que os Vingadores venceriam os vilões, mas todo o resto a partir daí foi manipulação de Ultron, como uma espécie de hipnose. Só que por perceber que Jarvis não era mal de verdade, que ele tentou de fato salvá-los depois que tudo saiu do controle, os heróis o perdoam e o mantêm como mordomo na mansão, lhe dando uma segunda chance. Enquanto Ultron, frustrado, promete que vai voltar para matar os Vingadores, muito em breve. Algum tempo se passa, e numa noite chuvosa, uma figura surge caminhando em frente à mansão dos Vingadores. Era uma figura que aparece voando e que a chuva não consegue tocá-lo porque a criatura pode alterar a densidade do seu corpo. Então no momento que Hank Pym sai do seu quarto e deixa a Vespa sozinha, a criatura entra ali a ameaçando. A Vespa vê aquilo e grita que é algum tipo de visão sobrenatural. Então ela tenta fugir, mas o ser pode até mesmo atravessar paredes e persegui-la. Assim, quando a criatura vai atacá-la, de repente ele tem um colapso e cai. A Vespa aproveita para enviar um sinal a Hank Pym, que volta para ajudar e encontra o homem que a atacou caído no chão. Os outros Vingadores são acionados também nesse momento, então Gavião Arqueiro e Pantera Negra se unem a Hank Pym e Vespa, porque o gigante analisou aquele ser e descobriu que não é uma pessoa, e sim um androide, ou melhor, um sintozoide. Uma criatura de aparência e pele humana, mas com todos os órgãos feitos de materiais sintéticos e mecânicos. Era um humano artificial. Durante essa análise, a criatura desperta e violentamente tenta sair dali. Hank Pym pergunta o nome desse ser e ele diz que não tem um. Ele foi apenas criado, mas que a Vespa o chamou de Visão. E é isso o que ele seria agora, o Visão. Os Vingadores entram em combate com ele, mas o sintozoide muda sua densidade, podendo deixar o seu corpo extremamente sólido e impenetrável, ao ponto de ficar até mesmo intangível, podendo atravessar paredes e flutuar. Por isso, a luta é extremamente complicada. Sem que ninguém entendesse por que ele estava ali, o Visão apenas diz que foi criado para destruí-los, e essa era a sua missão. Mas nesse momento, ele cai de novo e se acalma. Era como se o Visão tivesse num combate interno contra ele próprio. Ele sente que aquelas pessoas não deveriam ser destruídas, e sim deveriam ser aliados. O Visão lhes conta então que um ser de metal o criou. Ninguém menos que Ultron 5. Mas ele não sabe por que não tem memória nenhuma e nem emoção nenhuma. Só que esse conflito na mente dele o faz desejar não atacar. Isso era como uma fagulha de humanidade nesse robô que lutava contra a própria natureza, contra a sua própria programação. Ele tinha voltado a sentir emoções. Arrependido por tê-los atacado então, o Visão diz que vai ajudar os heróis a combater a criatura que fez isso a eles. Ele vai levar os Vingadores até o esconderijo de Ultron.
Mas isso também era parte da sua programação, porque caso ele falhasse em destruí-los, o androide deveria levá-los até lá, onde Ultron os esmagaria. E é o que acontece. Os Vingadores caem numa armadilha sem a intenção do Visão de que isso acontecesse. Os heróis ficam presos em paredes que vão se fechar até acabar com eles. Então, para salvá-los, o Visão passa por aquelas paredes e vai até Ultron, onde confronta o seu criador. Nesse momento, uma luta entre as duas máquinas se inicia, onde Ultron diz que está fazendo tudo isso porque a sua ideia era destruir a raça humana. Mas a programação que dá emoção àquele androide foi reativada, e por isso agora ele tem que ser destruído também. O Visão é atormentado por não saber quem ou o que de fato ele é. Mas o robô não vai lhe contar, e num ataque de Ultron, a sua intangibilidade faz com que o seu criador o atravesse e destrua a máquina que comandava aquelas paredes. Assim, o corpo de Ultron explode, e os Vingadores são salvos, mostrando que eles realmente poderiam confiar no Visão. E enquanto isso, a cabeça de Ultron fica perdida pelos escombros daquele laboratório. Com a ameaça controlada, no outro dia, os Vingadores se reúnem na mansão. Mas agora, até mesmo com a presença dos 3 honorários, Capitão América, Thor e Homem de Ferro. O assunto era sério. Se tratava do Visão dizendo que queria se unir a eles. Ele queria se tornar um Vingador. Os heróis ficam desconfiados se ele realmente está num patamar de entrar nos Vingadores. E então o testam. E percebem que os seus poderes são realmente extremos. Mas as suas memórias sobre quem ele realmente é são confusas. Assim, o Visão tenta acessá-las, mas só lembra a partir do momento que Ultron o criou unicamente com a intenção de destruir a humanidade, começando pelos Vingadores. Nesse instante, Hank Pym percebe como a inteligência artificial de Ultron lembra muito uma outra que ele vinha trabalhando um tempo antes. E para investigar melhor, eles partem até o seu antigo laboratório. Acontece que Hank Pym não lembra de algumas coisas que estão diferentes ali, como se alguém tivesse usado aquele equipamento. E acessando um banco de memórias, Hank descobre o que houve ali. Hank Pym criou um robô, uma vida sintética, mas essa criação imediatamente saiu do controle. A ideia dessa criação era para ajudar o planeta, mas para esse robô a melhor forma de fazer isso era acabando com quem o destruía, os humanos. Essa máquina aprendeu rapidamente e entendeu que Hank Pym era o seu criador, o seu pai. Mesmo assim, ele o atacou e com uma espécie de hipnose, a máquina fez com que Hank esquecesse tudo isso. E nesse instante, a criatura fugiu. Esse robô era exatamente a primeira versão de Ultron, que evoluiu até o ponto onde os atacou como Ultron 5. Ou seja, Hank Pym foi o criador do novo inimigo dos Vingadores, o inimigo que criou o Visão. Outra coisa que Hank Pym notou ali no laboratório é que a fita que tinha gravado as memórias de Magnum, considerado morto na época, também tinha sumido. Ou seja, os seus padrões cerebrais tinham sido usados. Ultron criou um androide com os padrões cerebrais amnésicos de um homem assassinado. E essa era parte da origem do Visão. Percebendo então que ele é só uma vítima de Ultron, além de ter se mostrado extremamente poderoso e honrado ao salvá-los antes, os Vingadores aceitam o Visão na equipe. De primeiro momento, ele não diz nada e apenas pede licença. Acontece que, mesmo o Visão sendo um robô, um sintozoide criado por uma criatura maligna, ele tinha emoções. E ser aceito, bem recebido mesmo sendo como ele é, o faz ficar emocionado. Algo que ele não queria demonstrar na frente dos seus novos companheiros, porque até um androide pode chorar. E é desse jeito que termina a história. O nascimento de Ultron é um arco histórico, porque de uma só vez cria um dos maiores vilões da Marvel
como também cria um dos personagens mais importantes dos Vingadores. O roteiro é simples, com uma narrativa padrão para a época que foi escrita, lembrando que é dos anos 60. Por isso, também é uma leitura bem cansativa e cheia de certos absurdos. Mas a HQ tem uma arte muito boa e traz personagens cativantes. A criação feita aqui reverbera até hoje nos quadrinhos, considerando essa época onde muitas criações surgiram e foram deixadas um pouco de lado, como é o caso desse mesmo arco que trouxe também a reformulação do Cavaleiro Negro, mas que ninguém coloca no patamar de Ultron e do Visão, por exemplo. O arco já foi encadernado algumas vezes, trazendo também uma história no meio que envolve o Capitão América, mas isso na sua essência não faz parte do arco como um todo que traz o surgimento de Ultron e contemplem o Visão. O nascimento de Ultron foi só o começo de algo gigantesco, que com o tempo trouxe várias versões de Ultron depois do 5 surgir aqui, inclusive com o Ultron 6 sendo o mais conhecido, que é o que tem o corpo feito de adamantium. E a história do Visão sofreu várias reviravoltas também, explicando melhor a sua criação envolvendo o primeiro Tocha Humana, que inclusive se você quiser saber mais sobre isso, tem o link para o vídeo aqui na descrição. E além disso, tendo um gigantesco desenvolvimento futuro ao lado da Feiticeira Escarlate. Mas para falar um pouco mais sobre esse assunto, isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.